Fala, irmãos e irmãs! Hoje eu venho falar de um fenômeno editorial japonês, fenômeno nos mangás, fenômeno nos animes, e é Ataque dos Titãs. Bom, Ataque dos Titãs, ou Attack on Titan, ou Shingeki no Kyojin, é um mangá escrito e desenhado por Hajime Isayama e adaptado já em animação com diversas temporadas aí, até teve um rolo desgraçado para sair o final, teve Final Season parte 2, Final Season parte final, enfim, levou muito tempo aí para sair o final. Ouço falar de que o final do mangá é controverso e existia essa expectativa de como que ficaria no anime, se esse final seria controverso igual, se mudariam, se fariam um novo final, se expandiriam. Eu não sei, não li o final, não tenho spoilers, por favor não dê spoilers nos comentários. Não vi o anime, com exceção da primeira temporada, que é o equivalente ao que eu já li aqui do mangá, e apesar de que eu não lembro muito bem da segunda metade da primeira temporada, fui lembrar só lendo o mangá. Mas o que é Ataque dos Titãs? Ataque dos Titãs conta a história dessa sociedade num futuro, enfim, alternativo, em que a humanidade vive por trás de grandes muralhas. Existe uma muralha gigantesca, circular, que abriga tudo que sobrou da humanidade, ou pelo menos é o que a gente sabe até agora na história, né? Dentro dessa muralha há uma segunda muralha, e dentro dessa segunda muralha há uma terceira. Então são 3 níveis de muralha. Quem vive nas muralhas externas está mais suscetível a um ataque dos titãs. Os titãs são criaturas imensas que vivem fora dessa muralha e que dominaram o resto do mundo conhecido. Só existe sociedade, pelo menos eu vou falar aqui só do início, né, porque é onde eu tô. Só existe sociedade dentro dessas muralhas, existe um rei, existe uma realeza, ou seja, né, uma hierarquia dentro dessa sociedade, e essa hierarquia vive no centro das muralhas, onde tem a política e todo o resto. E na orla da muralha, assim, na parte exterior, vivem periferia, assim, as pessoas mais pobres e menos importantes para a sociedade. Não vive nenhum grande político, não vive nenhuma pessoa da realeza, não vive as pessoas da polícia militar que cuidam do centro da sociedade ali. Então vivem pessoas, digamos assim, descartáveis. Onde essa história começa, um grande titã, que é esse que está aqui, ó, o titã colossal. Só para ter uma noção, os titãs têm em média de 5 a 15 metros, por aí. Esse titã colossal que aparece aqui na capa, ele tem 60 metros. E as muralhas têm 50 metros de altura. Ou seja, a cabeça desse titã fica acima da muralha. Esse titã surge do nada e abre um rombo na muralha, o que faz com que outros titãs menores, aqueles de 5 a 15 metros, entrem na primeira fase ali de onde existem as pessoas, aquele primeiro círculo de sociedade, e causam uma destruição. Na verdade, a muralha ela é um círculo, mas ela tem certos semicírculos para fora da muralha. Então esses semicírculos são feitos dessa forma para que concentre o ataque dos titãs apenas nele e não em toda a extensão da muralha, porque seria impossível ter guardas e ter avisos, alertas, e seja o que for, em todo o redor da muralha. O que acontece é que esse titã ataca justamente um desses semicírculos onde tem uma cidade e onde vive o nosso protagonista, o Eren. A gente acompanha a história do Eren, da Mikasa e do Armin, entre outros personagens, mas esses seriam o trio principal. Pense ali no Naruto, Sasuke e Sakura. Nesse ataque, que eu acabei de mencionar, do Titã Colossal lá na cidade, a mãe do Eren acaba sendo morta, e várias pessoas morrem também e tal, mas eles conseguem fugir para dentro da muralha e perdem aquela cidade. A história então pula 5 anos no futuro, onde a gente vê o Eren um pouco mais velho, já um adolescente, lá ele era uma criança. O Eren já passou pelo treinamento da guarda, da polícia ou da brigada, da divisão de reconhecimento, que é a divisão que se aventura para fora da muralha para tentar entender um pouco mais sobre os titãs, quem eles são, de onde vieram, quais são os pontos fracos. Aliás, eles têm um ponto fraco conhecido, que fica bem aqui na nuca. Então, o objetivo dos guardas, dos soldados que lutam contra esses titãs, é fazer uma ferida aqui na nuca. Eles pegam 2 espadas, cortam uma ferida dessa forma assim, tiram um pedaço da nuca. Isso impede que o titã se regenere. Então o Titã tem esse poder, todos eles têm. Se você corta um braço, ele consegue regenerar esse braço de volta, mas se você corta esse pedacinho da nuca, você impede que o Titã se regenere. Existem alguns Titãs que são um pouco diferentes, uns correm mais, os outros são mais fortes, alguns são mais inteligentes. A maioria dos Titãs, o objetivo deles é simplesmente comer humanos.
Mas durante a história a gente vai entendendo que, pelo que se sabe sobre os titãs, eles não precisam comer, então eles não comem por necessidade, eles não têm órgãos sexuais, então não se sabe como eles se reproduzem, e não se sabe como se comunicar com eles não se comunicam, eles simplesmente são praticamente zumbis do The Walking Dead. Inclusive, essa não é a única semelhança com The Walking Dead. O que eu peguei até agora aqui do Ataque dos Titãs é um mangá que me lembrou bastante enquanto eu estava lendo os quadrinhos do The Walking Dead, onde você conhece vários personagens que têm grau diferente de importância na trama, mas que, de certa forma, são descartáveis. Independente se você achar que aquele personagem é bem importante, ele vai ser desenvolvido na trama, você pode virar uma página e ver ele ser dividido ao meio por um titã. Então eu achei isso legal, porque isso dá uma sensação de inesperado, você nunca sabe o que a próxima página vai trazer. E o Hajime Isayama trabalha a virada de página de uma forma muito, muito legal nesse mangá aqui. Mas enfim, o Eren, a história se passa 5 anos depois daquele acontecido, o Eren já está se formando na academia, e o que acontece é que o Titã Colossal surge novamente. Ele estava 5 anos desaparecido, o Titã Colossal surge novamente, quebra novamente um buraco na muralha e existe um novo ataque dos titãs lá dentro. Cabe ao Eren, aos novos cadetes e à guarda que fica ali na muralha proteger os cidadãos enquanto eles fogem para o segundo nível da muralha. Então aqui a gente já tem um banho de sangue, vários cadetes são mortos antes mesmo da gente poder conhecer eles direito. O Eren, o Armin e a Mikasa são personagens bem diferentes. O Eren ele é aquele personagem que o poder dele é a determinação. Pensa no Naruto, assim, um personagem que ele não é o mais forte de todos, ele não é o mais inteligente de todos, mas ele é o mais determinado. Então, enquanto ele tiver na cabeça dele que ele vai fazer o que ele quer fazer, ele vai dar um jeito de fazer. Já a Mikasa é uma personagem muito forte, com grandes habilidades físicas, topo da classe, e ela derrota titãs como se fosse uma profissional há muitos anos, assim, eles usam um sistema de movimento tridimensional que jogam cordas nos prédios ao redor e no próprio Titã, então eles se movimentam em 3 dimensões ao redor do Titã. Isso foi desenvolvido para que eles tivessem alguma chance de lutar contra uma criatura de 15 metros, né? Isso dá velocidade para eles e dá também a oportunidade de eles alcançarem o ponto fraco do Titã, que é na nuca. E o Armin, ele não é uma pessoa que tem porte físico, ele é bem pequenininho, baixinho e magrinho, praticamente uma criança, mas já adolescente ele ainda tem um corpo de criança. Ele não é forte, mas ele é muito inteligente e estrategista. Então o foco dele é criar estratégias e tentar auxiliar os outros de forma que não seja tão física, né? Porque de fato da turma inteira ele é o mais franzino. Então já no primeiro volume a gente tem o banho de sangue, como eu falei, e ele termina com um grande gancho, que é o Eren sendo devorado por um titã. E é a partir do segundo volume que a gente começa a entender o escopo maior do que vai ser a história do Ataque dos Titãs, ou Attack on Titan, ou Shingeki no Kyojin. O Eren, ele tem o poder de se transformar num titã, e ele descobre isso depois que ele é devorado por um. Ele consegue morder a própria mão, se ferir, e com esse ferimento ele se transforma, o corpo dele vira um vapor, e ele se transforma num titã. Um titã de mais de 15 metros de altura, não tendo exatamente a consciência que ele tem como humano, mas tendo uma certa consciência. Se ele se esforçar muito por um objetivo, ele consegue fazer esse objetivo. E aí a gente acompanha essa batalha durante os 3 primeiros volumes, e o Eren como titã do lado da humanidade contra os outros titãs, e tentando fechar o buraco que o Titã Colossal fez na muralha. Inclusive o Titã Colossal já desapareceu de novo, ele aparece e desaparece de forma bem rápida. Nos volumes 2 e 3 a gente tem um pouco de flashback mostrando a relação da Mikasa com o Eren, como eles se conheceram, o porquê que ela é tão apegada a ele, que eles são bem próximos, não tem um relacionamento amoroso ali, é mais como se fosse um relacionamento de irmãos. Ela é como se fosse uma irmã mais velha que quer proteger ele a todo custo. A gente tem também alguns flashbacks mostrando a história do Armin, de como ele sempre foi um jovem que sofreu bullying, sempre foi protegido pela Mikasa também, e como o Eren e a Mikasa criaram esse relacionamento, essa amizade forte que eles têm. E como isso faz com que cada um proteja o outro. Então eles têm um elo bem forte e eles tentam se proteger da maneira como eles conseguem, né? Já no volume 4, a gente tem uma espécie de flashback gigante, quase o volume 4 inteiro um flashback, que eu achei bem anticlimático, porque a gente estava
na resolução da batalha contra os titãs, o Eren consegue fechar, como titã, ele consegue fechar um buraco que o titã colossal abriu, então ele consegue recuperar aquele pedaço que eles perderiam da muralha, e as pessoas estão começando a reagir ao fato de que o Eren é um titã, ou consegue se transformar num titã. Porém, a gente vai do 3 pro 4, quando chega no 4 é um grande flashback mostrando a vida dos estudantes na academia. Como foi o treinamento do Eren, da Mikasa, do Armin e de todos os personagens coadjuvantes que até então não tinham sido muito bem explorados. Porém, nesse volume, eles são muito bem explorados. Ali, ele é um volume praticamente para os personagens secundários. Você entende a relação de todos eles. São muitos, eu não lembro do nome deles agora de cabeça. Eu consigo visualizar eles aqui na minha mente, mas não consigo botar nome aos bois. São muitos. Só que nesse flashback do volume 4, eles são bem explorados. Ainda assim, eu estava achando bem anticlimático. Até uma virada de página bem no final do volume 4, que eu chego até a me arrepiar de lembrar. Foi uma virada de página que fez eu entender o porquê que a gente teve um volume inteiro de flashbacks para desenvolver esses personagens. É uma virada muito foda. Eu já estava fisgado até aqui, mas do volume 4 para frente foi onde eu realmente fui encantado por essa obra, eu tô gostando bastante. O universo, ele é muito intrigante. Eu quero entender quem são os titãs, de onde vêm, por que eles existem, o que tem fora das muralhas, por que o Eren se transforma num titã. Isso já tem aqui algumas pistas. O pai dele é um cientista. Ele lembra que o pai dele injetava alguma coisa nele, só que isso também apagava a memória do Eren. E o pai dele desapareceu alguns anos atrás e deixou com ele uma chave de um porão na casa deles. E disse que lá no porão teria as respostas que ele procura. Então fica subentendido aqui que o Eren, ele, no futuro, ele vai ir atrás desse porão, abrir esse porão com essa chave e descobrir alguma coisa. Esse volume 4 termina com o Eren preso. O que ele faz, ele assusta muitas pessoas estão assustadas com o fato de que ele se transforma num titã e prendem ele para que ele aguarde um julgamento que vai acontecer nos próximos volumes. E aí, eu vou trazer nos próximos vídeos. Bom, já posso deixar claro aqui que eu tô gostando muito, como eu falei, ó, eu li os volumes 1, 2, 3 e 4, que é o volume do flashback, por isso mostro eles aqui na academia. Tô gostando bastante, eu já li mais alguns volumes além desses que eu trouxe aqui, em breve vou gravar o vídeo e trazer aí para vocês as minhas impressões. Mais uma vez, por favor, não deem spoilers, é a minha primeira experiência com essa história, já me mandaram mensagem dizendo que o final não presta, mas eu tenho um certo gosto duvidoso para finais, eu gosto de vários finais aí que as pessoas normalmente não curtem, então tô esperançoso. Uma coisa que eu esqueci de falar, tem bastante foreshadowing nesses mangás aqui, então tem vários momentos que naquela cena, enquanto você está lendo a página, não querem dizer muita coisa, pelo menos eu entendi dessa forma, né? Mas que com certeza vão trazer algum resultado lá no futuro. Um exemplo que eu dou disso é uma das primeiras cenas do primeiro volume. Essa cena aqui, ó. Nessa cena, o Eren tá encostado numa árvore e acorda com a Mikasa chamando ele. E escorre uma lágrima do olho dele e ele disse que estava tendo algum sonho e estava lembrando de alguma coisa, mas que agora não sabe mais o que era. Só que ele não sabe porque ele tá chorando. E pronto. É uma cena da infância dos dois e passa pra adiante. Com certeza essa cena vai retornar. Tô bem ansioso para entender o que estava acontecendo ali, o porquê que ele estava tendo esse tipo de sonho, essa visão, ou seja lá o que for. E acho que isso é um foreshadowing sim pro final, ou para alguma coisa que vai acontecer mais adiante. Mas a gente vai descobrir quando a gente for lendo. Se você gostou do vídeo, deixa seu curtir aí, comenta o que você acha da obra, sem spoilers, por favor, porque além de eu estar lendo, pode ter outras pessoas que vão ler os comentários e que ainda não viram essa obra até o final. Compartilha o vídeo para quem você acha que vai gostar e não esquece de se inscrever aí no canal. Valeu!